É nessas horas que muitos agradecem por não serem casados. Porque tem mulher que só vive procurando briga com o marido, estragando datas especiais, porque ela não gosta do marido. Porque ela não suporta o marido. Mulher briguenta, tem mulher problemática demais. É mulher que já não gosta mais do homem, tá empurrando com a barriga. Que ela só sabe reagir assim. O homem falou A, ela... Tudo ela vai brigar. Tudo ela procura um problema. Tudo ela picuinha. Tem mulher que é casada, mas ela odeia o homem dela. Ultimamente não dá pra negar uma coisa que todo mundo vê nas redes sociais e até no nosso dia a dia, que é meio que uma coisa normalizada, mas para mim e para muitas pessoas é muito estranho, especialmente com algumas mulheres casadas. Parece que virou uma moda, uma espécie de trend perigosa, né? A humilhação e o desprezo pelos próprios maridos. E não é uma coisa isolada, como muitos podem pensar que é só um desabafo das mulheres que são casadas para com seus maridos. Não é, cara. É um padrão que se repete em vídeos, memes, posts, onde o marido é constantemente ridicularizado, diminuindo ele e muitas vezes de uma forma bem pública e muito explícita. Por isso que, ignorando ou não, aceitando ou não, para muitas mulheres brasileiras, quando os homens decidem se relacionar ou até mesmo construir uma família, ter uma vida a dois como um casal, a maioria dos homens brasileiros enxergam como eles são tratados aqui nas terras tupiniquins e acabam escolhendo e priorizando as mulheres estrangeiras. Porque ele casado já é tratado assim, sem nenhum respeito, sem nenhum tipo de honra no âmbito do casal, a consequência disso a gente vê por aí. Ou os homens evitando ao máximo ter relacionamento com mulheres e quando tem, a preferência deles sempre é pelas mulheres estrangeiras, que têm os mesmos princípios e valores do que ele. Eu deveria ter ido, não ele! Não é justo! Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema que ajuda muito no engajamento. E se você está no seu celular, hypem o vídeo, beleza? E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Cara, eu acredito que a figura do homem, principalmente do marido, do companheiro, tem se tornado algo muito fácil para, entre aspas, desabafos e até uma espécie de frustrações das suas companheiras, das suas esposas. É uma maneira que, na minha opinião, né, toda piada, toda uma coisa mais extrapolada tem um pingo de verdade, porque extrapola o limite do saudável, entre aspas, assim que eu posso dizer, na exposição do casal, nas redes sociais, por exemplo, que a gente vê muito aí de mulheres casadas falando coisas absurdas de seus maridos, que é muito íntimo do casal, e expõe nas redes sociais como se fosse nada, e até meio que uma espécie de humilhação, uma espécie de desonra para com o cara, para com o esposo dela. E a gente sabe que todo relacionamento tem seus perrengues, né? Independentemente se você tá conhecendo a pessoa, se você tá namorando ou até tá casando. Mas o que eu vejo que tá muito diferente, não é porque eu sou uma pessoa velha ou pensamento velho, mas é que eu fui criado assim, tá ligado? Eu via como eram os relacionamentos e eu entendi que, tipo assim, tinha um companheirismo do casal, sabe? Não tinha uma espécie de desonra. Tipo assim, expor seu parceiro ao ridículo, a algo vexatório. Entende? Só que hoje virou algo normalizado e até aceitável você falar, você tem que falar a sua intimidade do seu marido para terceiros que não tem nada a ver com a sua relação, e em muitos casos são as próprias mulheres. Não todas, lógico, não estou totalizando, mas uma grande parte posta. Parece que elas não percebem o impacto negativo que isso tem. E isso não só no relacionamento dela, mas na percepção geral sobre o casamento. E também, querendo ou não, aceitando o fato ou não, acaba estigmatizando com muitas mulheres brasileiras. Antigamente, reclamar do parceiro era desabafo, era uma conversa de amiga, era aquele bate-papo, ai, fulano, você não sabe o que eu passo, e tudo bem, né? Faz parte, todo relacionamento tem atrito. Só que agora, prestando atenção em tudo, parece que virou até modelo de negócio, cara. Virou view, virou engajamento, virou aquela espécie de empoderamento feminino que muitas gostam de jogar na mesa aí. E, cara, explode de comentários de mulheres batendo palma e até casadas incentivando a exposição do parceiro. Todo mundo ali jogando os podres na mesa. Mas aí eu fico pensando comigo aqui. Possivelmente você também. E se fosse o contrário, né? Se fosse um homem fazendo vídeo falando coisas absurdas sobre a sua esposa. Desse jeito, desse mesmo jeito que elas fazem, sabe? Expondo elas, colocando a intimidade em jogo. E qual seria o resultado de tudo isso? Bom,
Eu acho que você já sabe, né? Se o cara seria colocado como misógino, como machista, como um cara que é de direita e apoia o patriarcado e todas as coisas absurdas que elas gostam de intitular o cara, mas quando é o contrário, é empoderamento. E é aqui que mora o problema. Porque esse é um ponto que muitas não gostam de discutir, porque mexe nas feridas que elas não querem expor. Existe uma correlação que eu reparei que muitos também falam nas redes sociais, até mesmo advogados, advogadas, que mostram a realidade, é que existe sim uma correlação, aceitando ou não, sobre o papel do feminismo radical e a missandria, que eu já fiz vídeo a respeito, que na geração Z está crescendo absurdamente, principalmente entre as mulheres, para com os homens. Porque vamos ser claros aqui, o problema é quando o discurso feminista é sequestrado para uma agenda de aversão ao homem. Quando a mensagem deixa de ser nós somos iguais, como elas gostam de sempre colocar aqui, e passa a ser nós somos melhores, nós somos os seres evoluídos, nós podemos fazer tudo. E aí o homem deixa de ser um aliado e passa a ser um inimigo a ser combatido, perseguido e humilhado. E as redes sociais são o terreno fértil perfeito para isso. O algoritmo adora polarização, adora engajamento, adora a famosa briga. E qual é a forma mais fácil de gerar engajamento? Bom, achando um alvo muito fácil, que são os homens, principalmente se ele for hétero, casado, branco, cis, né? Que esse é o alvo perfeito para muitas. E aí você tem um exército de influenciadoras, de perfis, de conteúdos que demonizam o homem, que dizem que o homem é tóxico por natureza, que o homem não é necessário para a vida delas, que se elas estão casadas, o homem tem que fazer tudo o que elas querem. A questão do relacionamento que é para ser a dois acaba pisando apenas para um lado, e se ele impor alguma coisa no relacionamento, ele é taxado como tóxico, como opressor e todos os adjetivos que vocês conhecem muito bem, só pelo fato dessas narrativas, querendo ou não, entrarem em muitos relacionamentos e induzirem as mulheres a expor os seus companheiros ao ridículo. E isso também levanta a famosa missandria declarada. Não é mais uma crítica pontual, é uma aversão generalizada. É só vocês verem aí. Como que eu posso meio que humilhar uma espécie de aversão tão grande que parece que elas enchem a voz, enchem a boca para falar todas as más qualidades de seus maridos, que parece que só elas são perfeitas no relacionamento, que eles são os causadores dos erros da humanidade, do relacionamento é por conta dos homens. Como é que uma pessoa casa com a outra e tem uma aversão a ela? Como que pode uma mulher, né, casar com um homem e expor o cara uma coisa tão ferrenha? Entende? Porque acaba, querendo ou não, fazendo desprezo pela figura masculina como um todo. E isso é tão prejudicial quanto a misoginia, porque a aversão, independentemente de para onde ela está sendo direcionado, é sempre destrutivo. Hoje o que a gente vê é meio que uma espécie de vingança coletiva, onde o homem atual vira o bode expiatório de todas as frustrações delas passadas. E outro ponto que eu acho crucial nessa discussão toda é a redução do homem à sua função de provedor. E olha, não me entendam mal, não tem problema do homem ser provedor, muitos homens se sentem realizados nesse papel, só que o problema é quando você é totalizado com a única função sua é essa, que ele só vai ser amado, respeitado e valorizado apenas se cumprir essa função. Basicamente é ser uma carteira ambulante. Se o cara não agregar valor material, essa que é a questão, né? Se ele não for o provedor principal ou se ele não serve, entre aspas, para fazer alguma coisa prática, ele é descartado ou desprezado. A gente vive numa sociedade que muitas vezes mede o valor das pessoas, sobretudo do homem, pelo que elas oferecem financeiramente. Só que, na minha opinião, quando essa lógica entra no relacionamento, que vira uma coisa centralizada, uma coisa primordial no casal, o amor não vai funcionar, cara. Porque, lógico, é uma coisa essencial, mas não deve ser algo principal do relacionamento, porque tem o amor, o companheirismo, a parceria, e isso não pode ficar em segundo plano. E a figura do homem no relacionamento é rebaixada a isso. Ele não é um ser que tem sentimentos, ele é apenas alguém que possa ou não prover naquela relação. Todos os outros requisitos que ele tem como ser humano é jogado de escanteio. Por isso que uma frase que ficou comigo e é uma verdade é que o relacionamento só fica em crise na maioria das vezes quando a mulher está insatisfeita no relacionamento. Porque, que nem eu falei para vocês, quando o homem, a única função dele é ser, entre aspas, a carteira ambulante,
algo do facilitador de tudo na vida, financeiramente falando, quando ele perde o emprego, quando começam a passar dificuldades financeiras, o que acontece é batata, cara. A mulher vai perder o respeito com ele. É sempre que vai acontecer isso. Cara, não são exceções. Sempre olhem histórias que o homem que estava num topo e depois caiu o patamar dele, não conseguiu manter uma vida que ele tinha. Você vai ver que a primeira pessoa que vai jogar isso na cara dele vai ser a companheira dele. Ele vai perder o respeito, ele vai perder a admiração e até aquela questão mais íntima, né? E aí o discurso que fica rotulado nele é que ele não era homem suficiente, que ele não deu a vida que ela tanto merecia. E cara, então por que casou, né? Não é aquele ditado na riqueza e na pobreza? Ou isso só virou só uma frase bonita? Se o homem é amado apenas enquanto está no topo, apenas quando ele é o provedor máximo, isso não é amor, isso é apenas interesse. E aí, quando ele cai sozinho. Só que quando ele está no topo, aí todo mundo está no topo com ele. E é isso que muitas mulheres casadas colocam nas redes sociais. Agora, diante desse cenário, não é de se estranhar que muitos homens brasileiros estejam desanimados, frustrados e, em muitos casos, desistindo de relacionamentos com mulheres daqui. E o que eles estão fazendo? Ou eles estão seguindo seus próprios caminhos, famoso MGTOW, buscando outras coisas, outros hobbies, outros objetivos de vida, ou também buscando outras mulheres, mas de outros países, que na visão deles honram seus companheiros e são parceiras na vida. Porque se aqui no próprio país dele as mulheres tratam ele dessa forma, mesmo sendo marido delas, não tem nenhum pingo de respeito, nenhum tipo de honra do patrimônio deles, do matrimônio deles, eles cansam, cara. Eles buscam outras mulheres com outras culturas, tenham os mesmos princípios e valores que ele e que também sejam aquelas famosas mulheres que honram a família, honram o nome da própria família. Que vocês sabem muito bem as culturas que fazem isso, que o homem, que a mulher sempre tem um papel fundamental na estrutura da sociedade, da família, que é honroso, tanto para ela quanto para ele, não expor o seu parceiro, sempre colocar ele para cima, não expor ao ridículo, né? Porque querendo ou não, você está expondo a sua própria carne, né? Vocês como são um casal, vocês são apenas um. Então, nessas culturas, tem esses princípios e valores que eles tanto estão buscando e valorizando, acabam sendo uma melhor opção ao invés de relacionamento com as próprias brasileiras. E como eu disse para vocês no começo, é nessas horas que você tem que agradecer por não ser casado. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda, discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, mas se você quer me incentivar, quer me dar um gás a mais, tem algumas formas que vocês podem me ajudar, que tá aqui na descrição, que você entra no Apoia-se, contribui mensalmente. Aqui no YouTube tem como você deixar um valeu demais, junto com o tema de vídeo, que ajuda muito, que eu vou dar mais prioridade, e fazendo parte do Seja Membro do canal, que vocês pagam um valor mensalmente simbólico, é menos que uma lata de Coca-Cola, que não vai te pesar em nada. Ou ainda da forma grátis, curtindo, comentando, hypando o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com pelo menos um amigo, beleza? Então, cara, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.